Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 16 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos vários bombardeios ucranianos aqui nas cidades de Voronezh e Belgorod de ontem para hoje, com um monte de coisa destruída aqui, e inclusive alguns drones que foram derrubados pela defesa antiaérea russa e acabaram atingindo apartamentos aqui na cidade de Voronezh, né? Aqui no sul, os ucranianos estão expandindo a cabeça de ponte ali em Krink. Na verdade, toda a cabeça de ponte na margem esquerda do rio de Dnipro está acontecendo ações para aumentar esse controle ucraniano ali. Excelente notícia, né? Lógico, a gente tem mais um monte de informação sobre os dois aviões que foram derrubados ontem. Lembra, um A-50 e um IL-22 foram atingidos por um míssil de defesa antiaérea ucraniano. Segundo dizem os ucranianos, foi mesmo um Patriot que foi usado para derrubar os aviões. O A-50, que é um avião extremamente raro, extremamente caro para a Rússia, caiu no Mar de Azov. E o IL-22, o Il-22 conseguiu pousar aqui em Anapa, mas está completamente danificado, segundo as informações, não tem reparo. Virou pedaço de lixo, virou pedaço de metal, né? Além disso, um terceiro avião que estava com eles também foi... tentaram atingir o avião. O avião conseguiu se desviar do míssil que estava chegando, um Su-34, segundo os russos, né? Na linha de frente, além do avanço ucraniano aqui na região de Krink, na região de Kherson, nós temos uma má notícia aqui na região de Mihailivka, Novo Mihailivka, porque os russos conseguiram avançar aqui nessa região. Isso é um problema, né? Na Rússia continuam os problemas com frio, teve uma grande usina hidrelétrica que foi destruída ou que parou de funcionar aqui no extremo leste da Rússia, né? Não deve ter nada a ver com a Ucrânia, mas pode ser realmente problema de falta de manutenção. Continuam os problemas com frio. O governo russo aprovou uma lei que permite confiscar propriedades de qualquer um que falar mal da guerra, que criticar os russos, pode ter propriedade na Rússia confiscada, né? Mais um grau autoritário nisso daí. E o Zelensky está lá em Davos, na Suíça, no Fórum Mundial, e conseguiu uma importante ajuda da Suíça, da própria Suíça, que prometeu uma grana para a Ucrânia aí para a reconstrução do país. Excelente notícia de lá. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Político é Ladrão, General ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a coisa mais interessante, a grande discussão do dia está girando em torno dos dois aviões que foram atingidos pelos ucranianos ali em cima do Mar de Azov. Bom, surgiu uma foto do Il-22, né, que foi um dos aviões derrubados ou atingidos pelos ucranianos ontem, né? Lembra, o A-50 caiu no Mar de Azov, mas o Il-22 conseguiu pousar em Anapa, mas dá para ver aqui bastante danificado ele. Isso aqui é sinal mesmo de munição de míssil antiaéreo, do Patriot, né? Por quê? É muito difícil o míssil atingir o avião ou outro míssil que ele está querendo derrubar. Então ele chega perto do alvo e explode com um monte de fragmentos, munição fragmentante, para tentar atingir esse alvo e destruir ele no ar, né? Então esse daqui é como ficou a cauda do avião, muito destruída. Tá vendo aqui alguns buracos enormes aqui, ó. Isso aqui é a saída, a exaustão do próprio avião, né? Então isso aqui não muda nada, aqui não é nada. Mas aqui, ó, isso aqui é um buraco enorme aqui, isso aqui foi alguma coisa grande por aqui. Infelizmente a imagem mostra só a cauda do avião, não mostra a parte da frente, né? Mas segundo dizem os relatos, também tem muito dano em uma asa e no meio do avião. Na parte da frente foi poupada, a frente do avião não teve problema e uma das asas também não, foi o que permitiu ao avião chegar a pousar lá em Anapa, né? Faz sentido isso daqui, dizendo o seguinte, lembra que eu falei que o problema de ser o Patriot está no limite do alcance dele. Então faz sentido, realmente conseguiram derrubar os aviões no limite do alcance do Patriot, foi o que eles fizeram para derrubar isso daqui. Aqui tem uma foto limpa sem a mensagem ali, né? Justamente daí não conseguiu atingir a frente do avião e causar a queda dele, né? Mas de qualquer forma, segundo o pessoal está dizendo aqui, isso daqui não tem recuperação não, não salva não.
O pessoal está colocando aqui a imagem dele, parece que ele conseguiu posar aqui na pista, e onde ele posou ele ficou, porque ele deve estar nessa posição aqui, ó, no meio da pista aqui. Não é um local correto de parar um avião, mas ele certamente está com capacidade reduzida. Onde ele parou aqui, o pessoal deixou o avião, né? Está o corpo de bombeiro aqui. Então, esse nível de dano no avião virou sucata agora, não tem mais o que fazer aqui, né? Aqui, ó, o que está dizendo o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, ele tá danificado além da capacidade de reparo. Lembrando que era um Il-22M, que é um comando aéreo aerotransportado, né? Ou seja, ele estava junto com o A-50, que é justamente um radar de longo alcance, e o Su-34, que foi alvejado, mas não conseguiu, ele desviou do míssil, estava para lançar um foguete contra alguma posição ucraniana. Provavelmente o início de mais um bombardeio contra a Ucrânia, né? Conseguiram abafar isso daí, né? Tem o cara aqui falando que isso aqui não é dano além do reparo, que isso aqui é fácil de reparar e coisa e tal, é só trocar essa peça. E eu concordo, se fosse só isso daqui, é verdade. O problema é que o corpo do avião também está todo danificado. Isso significa que os equipamentos lá dentro estão todos danificados. Então, sim, provavelmente está fora de... é impossível consertar isso daqui, né? Bom, teve uma outra informação que saiu aqui do Fighter Bomber, que deu mais informação sobre a situação do A-50, né? Aqui está o texto original dele, mas aqui o Noel o Noel Reports já colocou pra gente aqui. Segundo a informação dele, a gente já falou sobre isso ontem, né? A Ucrânia não tem nada a ver com a perda do A-50. No Distrito Militar Norte, infelizmente, o pior e os mais perigosos inimigos das forças aéreas se tornaram a nossa defesa antiaérea. Ele disse que o que atacou o A-50 foi a própria defesa antiaérea russa, né? Essa é a história dos russos. E é muito engraçado, porque já aconteceram outras situações em que a defesa antiaérea russa derrubou aviões russos. E eles demoravam a admitir isso, porque admitir uma vergonha, né? Caramba, como é que destruímos um próprio avião, né? Como é que a gente fez uma lambança dessa? Então sempre negaram muito. Dessa vez não, dessa vez eles estão... Não, foi a gente mesmo, os ucranianos não têm nada a ver com isso. Por que isso? Para conter o pânico nas tropas russas. As tropas russas sabem que se isso daqui realmente foram os ucranianos derrubando, eles vão perder a superioridade aérea ali na linha de frente. Isso vai ser uma merda para as tropas russas que estão ali na região sul da Ucrânia. O pessoal quer evitar o pânico nas tropas russas. Então, não foi o Patriot, não foi o F-16, não foi nada. Enfim, segundo ele, 11 ou 12, de acordo com outras fontes, militares morreram, era o pessoal que estava no A-50. Então, no A-50 tem a equipe que pilota o avião e tem mais o pessoal, os radiooperadores, e esse pessoal teria morrido, né? E ele disse que uma terceira aeronave foi atacada, então era um Su-34 que estava para lançar um míssil e que conseguiu fugir do míssil que estava chegando, né? Conseguiu fazer manobras de desvio e ao mesmo tempo que o Il-22 e o A-50 foram atingidos. Isso aqui faz sentido, tá? Porque o A-50 e o Il-22 são aeronaves mais de retaguarda, né? Para controlar o ataque aéreo, né? Então elas não têm uma capacidade de desviar tão rápido assim. O Su-34, sendo um caça, né? Um avião que tem uma capacidade maior de desviar de coisas, né? Enfim, por isso conseguiu evadir. Ou seja, tudo leva a crer que realmente foi um Patriot no limite do alcance que fez isso daqui. O David D aqui traz uma informação importante aqui, né? Que os russos estão dizendo que foi fogo amigo. Está muito estranho esse negócio, essa coisa de dizer que foi fogo amigo, porque é uma vergonha isso daí, mas enfim, eles estão assumindo isso para evitar falar que foram os ucranianos. Mas ele fala outras coisas aqui, ele trouxe algumas mensagens aqui. Por exemplo, esse aqui é um canal russo falando aqui, ó, que ficção, vocês foram apresentados com fatos, eles falam por si mesmo, né? Mais uma vez, fale com o militar sobre a probabilidade de caso de fogo amigo em relação a uma aeronave da classe como STOL, AWACS e outros aeronaves do governo. Você vai ver que não tem nenhuma chance disso acontecer. Você nunca viu nenhum exército do mundo destruir uma aeronave dessa,
com fogo amigo, porque você não tem como confundir ela no radar, né? O grande problema quando você é um operador de defesa antiaéreo é que às vezes chega um avião e você não sabe se o avião é amigo ou inimigo. E daí você usa o sistema de o IFF, que é para identificar se é amigo ou inimigo. Os aviões da sua força aérea mandam um sinal codificado que informam que ele é amigo e aí você não atira neles. Mas isso pode falhar. Só que não teria nenhuma chance do operador da defesa antiaérea olhar para o radar dele e não ver que aquilo ali é um AWACS russo, porque é um avião muito característico, é um avião único, né? O cara teria que ser uma topeira completa para fazer, ou então fazendo uma sabotagem para atirar no próprio avião, né? E o que ele fala aqui faz todo sentido. Nunca aconteceu em nenhuma guerra do mundo, em nenhum lugar do mundo, um tiro acidental contra aviões desse porte. Você pode ter tiro acidental contra jatos, contra aviões menores, porque justamente pode ser seu ou pode ser do inimigo. Aí se falhar o EFF, o operador acaba errando e atirando, né? Enfim, tá mais do que na cara aqui que esse negócio de dizer que foi a própria defesa antiaérea russa é para evitar pânico nas tropas russas lá na linha de frente, né? E isso aqui é uma outra coisa, na verdade, ninguém derrubou um avião desse antes. Os ucranianos fizeram pela primeira vez, né? Porque, justamente, de novo, isso aqui é um radar de detecção de longa distância. O avião deve ter visto o míssil vindo de muito longe, ou deveria ter visto o míssil vindo de muito longe, né? Como que o avião não viu o míssil vindo de muito longe? Impressionante mesmo. Enfim, ou talvez tenha visto e não conseguiu desviar, não sei. O fato é que foi a primeira vez que foi derrubado esse avião, né? E aqui tá o pessoal chorando, não sei o que lá, né? O pessoal na Rússia tá assim, né? As Russettes ontem botaram meu vídeo como só para maior de 18 anos. Devem ter feito denúncia em massa, dizendo que tinha pornografia e coisa e tal, e quando é assim, o YouTube bota para coisa. Só que não tem nada. Vocês podem ver o meu vídeo de ontem, não tem nada. Eu recorri para o YouTube, vamos ver o que o YouTube decide. O problema disso é que quando o vídeo é colocado para maiores de 18 anos, o YouTube não recomenda para praticamente ninguém. Só para quem está inscrito no canal, e olhe lá, muita gente que está inscrita no canal não recebe recomendação, né? Infelizmente, quase ninguém viu meu vídeo de ontem por conta disso. Mas não tem problema não, a gente vai continuar fazendo aqui, é uma pena isso, né? Realmente o sistema do YouTube é sujeito a esse tipo de ataque, de denúncia em massa, infelizmente. E o pessoal está putíssimo lá na Rússia, os Russettes estão putíssimos, porque é aquilo que eu falei, isso realmente muda o jogo ali na linha de frente. Aqui, ó, eles estão dizendo aqui que a Força Armada Ucraniana, na sua forma original, foi destruída em maio de 2022. Isso é muito engraçado, porque sempre falaram isso, né? Os russos falaram logo no início que já destruímos toda a Força Aérea Ucraniana. Nunca isto aconteceu. Em momento algum, a Ucrânia deixou de fazer tiros, de fazer missões com a Força Aérea dela, né? Mas enfim, para os russos não destruíram. Aí os ucranianos fizeram uma outra força aérea do zero, com 150 mil pessoais militares e coisa e tal, e nós também eliminamos essa. Esse pessoal realmente, cara, dá para ver pelo desespero, né? O absurdo que é o pessoal falar isso mostra o desespero deles com a situação, né? Enfim, e lógico, isso sem você descartar a possibilidade dos F-16, né? Eu não sei, eu acho agora que está menos provável serem F-16 porque a Ucrânia deixou claro que foi o Patriot, né? Mas não sei, né? Se já está assim com o Patriot, imagina quando os F-16 chegarem lá na Ucrânia. Aí vai ser uma festa completa, né? Tem essa outra choradeira aqui também, segundo um blogger russo. A gente não sabe se é verdade, tá? Aqui, ó, segundo estavam dizendo aqui, o Putin ficou bem chateado com a perda do avião aqui, ó. Aqui, eles dizem que depois de saber das notícias sobre o avião que foi derrubado, o Putin quebrou cadeiras e gritou com Shoigu e demandou que Kiev seja bombardeada e que forças especiais sejam enviadas para Kiev. E o cara está dizendo aqui que no futuro próximo os ucranianos não vão ter nenhuma diversão e coisa e tal, né? Aí o pessoal falou assim, pô, peraí, você está dizendo então que a Rússia vai bombardear Kiev e vai invadir a Ucrânia? Pô, porra, já estão fazendo isso, cara. A Rússia já está invadindo a Ucrânia e já está bombardeando Kiev, não vai mudar nada então, né? Mas tem gente aqui dizendo que é mentira porque o Putin não tem força suficiente para quebrar uma cadeira, ele está velho, doente, não consegue quebrar uma cadeira, então isso aqui deve ser mentira no final das contas, né? Mas não duvido nada que o Putin tenha ficado muito chateado. Tá? Quebrar a cadeira ele não quebrou, mas deve ter ficado bastante chateado com isso. Daí você vê esse tipo de reação, né?
Aí o pessoal está mostrando aqui uma imagem de um A-50, de como é que é a operação normal dele, né? Aqui uma visão do A-50 aqui, né? Lembrando que o A-50, esse aqui não é o A-50 que foi derrubado, né? Esse aqui é um vídeo institucional mostrando como é que funciona o avião. Aí dentro dele ficam vários operadores aqui vendo, usando como um radar, né? Então é como se fosse mesmo uma estação de radar de aeronáutica, né? E dentro de um avião com radar aqui de longo alcance, né? Enfim, a Rússia não tem muitos desses, né? Como eu falei para vocês, ó, segundo diz o Budanov, da inteligência ucraniana, os russos têm apenas 8 A-50 em boas condições. Bom, eu não sei, a minha informação é que tinham 7, e já tinha um sido destruído lá em Belarus, né? Mas o Budanov deve saber melhor do que eu, né? Então deve ser 8 em boas condições. Então a perda desse avião certamente vai levar a dificuldades de comunicação ali na região do conflito. Pois é, os russos realmente sentiram esse avião. Não é à toa que a Su-7 tentaram derrubar meu vídeo ontem, não é à toa que o Putin jogou a cadeira. Isso é uma coisa muito séria para os russos, porque se realmente os ucranianos conseguirem o domínio aéreo aqui, meu amigo, a coisa muda de figura, se torna outra guerra essa. Imagina os ucranianos podendo usar os F-16 aqui e os russos não podendo. Essa área toda que os russos conquistaram aqui, meu amigo, isso acaba rápido. Num instante a Ucrânia retoma tudo isso daqui. É o que deveria ter sido feito na contraofensiva, né? Talvez aconteça agora. Lógico, como sempre, a gente tem o tradicional incêndio de Moscou. Todo dia tem incêndio em Moscou. Segundo estão dizendo, é uma loja de carros ali na região do subúrbio de Moscou. Tá pegando fogo a loja de carros aqui. É só o tradicional incêndio na Rússia, né? Provavelmente foi acidente mesmo. Bom, como a gente viu, os ucranianos fizeram um grande ataque de drones aqui em Voronezh e Belgorod. Teve aqui outras localidades também com drones derrubados. Em princípio, os drones foram derrubados pela defesa antiaérea, mas causaram alguns danos aqui, ó. Aqui você pode ouvir o barulho do pistão, né, do drone tipo Shahid, que na verdade é o equivalente ucraniano do Shahid, e depois uma explosão, ou seja, pelo menos um dos drones chegou a atingir, né? Vamos ouvir esse vídeo aqui. Barulhinho de mobilete e a explosão, né? Aí tem aqui algumas pessoas mostrando aqui o dano que foi causado por alguns dos drones. Isso daqui foi um drone que foi derrubado pela defesa antiaérea russa, mas acabou atingindo um apartamento lá em Voronezh. Está aqui o apartamento danificado, né? Aqui, ó, segundo o Ministério da Defesa russo, foram 5 destruídos e 3 interceptados sobre Voronezh, outros 4 drones interceptados sobre Belgorod, mas é lógico, os russos sempre dizem que derrubaram tudo, não necessariamente derrubaram de verdade, né? Bom, falando sobre a linha de frente, parece que os ucranianos estão fazendo uma grande operação para aumentar a cabeça de ponte ali na região de Krink, né? Lançaram esse vídeo aqui mostrando uma grande quantidade de barquinhos ali. Não sabemos onde é que é, lógico, eles não vão falar onde é que é, mas a gente imagina que isso seja ali na região de Kherson, atravessando o rio Dnipro, né? Aqui uma declaração aqui das Forças Armadas ucranianas dizendo que, olha só, as Forças Armadas continuam tomando medidas para expandir a cabeça de ponte na margem esquerda do Dnipro, e o inimigo tem uma atividade muito reduzida nos últimos dias, né? Parece que os russos meio que desistiram de tentar tirar os ucranianos aqui de Krink depois das últimas derrotas. Morreu muito russo, perderam muito equipamento. Os ucranianos continuam aqui forçando a ofensiva deles aqui em Krink, né? A gente tem um vídeo aqui que é mais engraçado do que qualquer outra coisa, mas é um Kadirovita que resolveu filmar o fato de que o veículo em que ele estava, o veículo blindado em que ele estava, provavelmente um tanque ou alguma coisa aqui. Грифон Акубаль на приеме. Não costuma ser muito bom ficar próximo dessas coisas. Os Kadirovitas são conhecidos por serem os guerreiros do TikTok, né? Eles adoram gravar as coisas e botar no TikTok, né? Foram querer botar uma coisa bacana no TikTok e acabaram aí se queimando, né? Isso daqui é um outro ataque ucraniano lá em Kherson, também naquela região ali de Kherson, atingindo ali com drones, atingindo
um caminhão que estava ali na região, né? O que está gravando aqui é um outro drone que está gravando a chegada do drone FPV, né, do drone suicida, em cima do caminhão ali dos russos, né, ali na região de Kherson. E aí explodiu a coisa toda. Olha que bacana. Esse daqui é um blindado sendo destruído ali também em Kherson. O pessoal está brincando aqui que é um novo Armin von Buuren. Armin von Buuren é o nome de um DJ holandês que parece que o Magyar gosta muito, que é o cara que comanda esses drones lá em Kherson. E daí ele usa a música do cara nos vídeos que ele coloca. Eu não posso botar a música aqui porque né, daria copyright, né? Mas está aqui, ó, o novo Armin von Buuren para a infestação russa ali em Krink, né? Os russos morrendo por lá, né? E aqui também teve uma outra coluna de 7 veículos russos que tentaram um ataque em Avdiivka no dia 15 de janeiro. Talvez tenha sido realmente a tentativa dos russos de fazer a tal grande ofensiva deles de inverno e coisa e tal. Se foi isso, não deu certo não. Já foram 7 indo embora já nesse vídeo aqui. Os 7 incapacitados aqui no vídeo ali perto de Avdiivka, né? Mas, infelizmente, a gente não tem só boas notícias não, né? A gente tem aqui um pequeno avanço russo perto de Bilorivka, aqui é a região de Kremina, tá vendo Bilorivka aqui embaixo? Bilorivka já tinha sido tomada pelos russos, os ucranianos retomaram, e aqui os russos avançaram, pouca coisa, aqui não faz diferença. O que eu fiquei mais preocupado foi isso daqui, ó. Novo Mihailivka, vocês sabem, é uma cidade bastante estratégica para os ucranianos, exatamente porque ela evita que os russos avancem aqui, ó, Mikilsk, Vuhledar tá aqui, e justamente essa área aqui é muito importante porque é ela que dá essa área aqui, ó, essa área aqui que ainda está dominada pelos ucranianos e que permite que os ucranianos atinjam a Volovanha e toda a linha de ferro que passa por aqui, de forma que os russos não podem usar essa linha de ferro para transporte, para logística, né, porque está muito perto da linha de frente. Justamente se os russos conseguirem avançar aqui e tomarem essa área, pode ser que a linha de ferro se torne segura para eles e isso pode piorar a situação para os ucranianos, né? Não é uma boa notícia, vamos aguardar o que acontece a partir do desdobramento daqui. O Instituto para o Estudo da Guerra fala principalmente sobre a derrubada do A-50 e do Il-22, né, como era de se esperar, e ele fala aqui uma coisa curiosa, ó, é que, segundo uma pessoa com conhecimento lá na Rússia, disse que o empregado de uma empresa, de uma estrutura de segurança russa, disse que atores russos criaram um pato, né, que é um termo russo para uma mentira, inventaram uma besteira lá, de que os próprios russos teriam derrubado os A-50 para garantir aos pilotos russos que as missões sobre o Mar Negro e o Mar de Azov ainda eram seguras, e que foi apenas um erro humano que causou o incidente ali, né? E o cara coloca assim, ó, não está muito claro por que os pilotos russos ficariam mais confortáveis com a ideia de ser um erro da defesa antiaérea russa, de ser tão incompetente a defesa antiaérea russa, né, a ponto de derrubar os próprios aviões, né? A gente já viu que essa coisa aqui não bate. O problema é o desespero dos russos mesmo por conta disso. Inventaram essa história porque estão preocupadíssimos com esse domínio aéreo ucraniano ali na região, né? Bom, uma informação importante aqui é aquela estrada de ferro, aquele ramal que os russos estão construindo aqui para ligar, né? Justamente para fazer uma alternativa aqui a essa linha férrea aqui. Eles estão fazendo uma outra linha férrea ligando aqui, partindo daqui, ó, e ligando aqui em Mirny para terem acesso à linha daqui, né? Porque você sabe, essa linha que eles não conseguem usar, aqui já existe a linha, tá? Essa linha aqui já existe, ela não aparece aqui no mapa, mas ela já existe. Porque ela existia antes da guerra, aí quando teve o armistício de 2015, que ficou estabelecida a fronteira aqui, os ucranianos tiraram os trilhos daqui, para os russos não entrarem. Só que é muito fácil para os russos recolocarem o trilho onde já tinha toda a estrutura, né? Aqui, ó, aqui entre Komsomolsk e Mirny não tinha estrada de ferro, né? Então eles estão fazendo um ramal daqui para cá, justamente porque aqui seria mais na retaguarda, os russos conseguiriam usar essa parte ferroviária aqui para a logística deles, né? Então eles falam aqui do andamento das obras e coisa e tal, e você lembra, né? Os ucranianos tinham atingido uma ponte aqui nessa região, justamente para evitar que eles conseguissem concluir. Mas segundo eles estão dizendo aqui, ó,
saíram imagens de satélite que mostram que, na verdade, o atingiu a direita da ponte, um pouquinho antes da ponte. Destruiu a estrutura que tinha ali, mas não atingiu exatamente na ponte, o que significa que vai ser relativamente rápido para os russos consertarem esse ataque feito pelos ucranianos aqui. Os ucranianos vão ter que se preparar e fazer um novo ataque nessa região, porque senão essa estrada de ferro vai ser colocada operacional aqui, e isso pode piorar a situação para os ucranianos, né? Bom, esse caso aqui é um caso que aconteceu aqui em algum lugar da Ucrânia. Um comandante russo estava batendo em alguns soldados recém-recrutados. Em resposta a isso, esses soldados recrutados em cadeias, pessoas violentas que estavam lá na guerra, e o comandante foi lá e bateu neles, e os caras amarraram o comandante e bateram no comandante, né? E esse é o último vídeo dos criminosos, né, fazendo uma reunião enquanto outros soldados russos tentavam entrar onde eles estão ali com metralhadoras, né? Todo contato com eles foi perdido, né? Ou seja, provavelmente foram todos mortos. Tomara que ao irem mortos tenham levado mais um monte de gente morta também. Quanto mais russo brigando, melhor, né? Isso daqui é mais um caso aqui de situação extrema de frio lá na Rússia. Isso daqui aconteceu na região de Colima, que é perto ali de Moscou, não é muito longe. E aqui a russa que está falando aqui no vídeo, falando, não, isso é normal e coisa e tal. Não, não é normal, né? Normalmente esses prédios têm aquecimento. O problema é que vários lugares da Rússia estão sem aquecimento no inverno, né? A gente falou alguns dias atrás que tinha estourado um cano em Arkhangelsk, e milhares de pessoas estariam sem aquecimento. E isso continua acontecendo hoje, 5 dias depois. A temperatura corrente lá é menos 21 graus Celsius. O máximo que os russos conseguiram fazer foi colocar uma gradezinha em torno do cano que rompeu, e mais nada. Continua tudo do mesmo jeito, todo mundo sem aquecimento por lá, né? E ainda teve um acidente na Magadan CHP. Eu imagino que seja uma usina termoelétrica ou hidrelétrica. CHP, não, é termoelétrica isso daqui. Isso aqui fica lá no extremo leste da Rússia, lá perto de Vladivostok, em algum ponto por aqui. Não deve ter sido nada referente à Ucrânia e coisa e tal, mas mostra mais uma vez o problema, né? Segundo os residentes ali ao redor dessa usina, a pressão da água é pequena e não tem água quente de nenhuma maneira, ou seja, está começando a esfriar lá, o pessoal perdeu o aquecimento na região. Não é possível que a termoelétrica também fosse usada para aquecimento ali na região. Enfim, mais um acidente na Rússia, justamente sinal de que manutenção negligenciada, esforço de guerra, tudo na Rússia é direcionado para fazer peças de veículos bélicos e coisa e tal, começa a faltar peça de manutenção. O pessoal técnico também, todo mundo mandado para a linha de frente, começa a faltar lá, né? Ah, mas na Ucrânia não é a mesma coisa? A Ucrânia é basicamente a mesma coisa, mas a Ucrânia tem a vantagem de ter a ajuda do Ocidente. Então é isso que faz a diferença. No final das contas, a Ucrânia consegue importar um monte de peças se for preciso, e até pessoal se for preciso, para consertar as coisas lá na Ucrânia, sem precisar comprometer o pessoal da linha de frente. A Rússia não tem essa alternativa, né? É verdade que eventualmente eles conseguem comprar peças mesmo com as sanções, mas é sempre mais caro, sempre mais difícil. O governo russo aprovou uma lei que permite o confisco de propriedade em caso de artigos com notícias falsas sobre o exército, de acordo com a imprensa russa, né? A ideia aqui é que jornais russos que, por um acaso, publicarem notícias falsas, né? É lógico que não, é falando notícias que o Putin não gosta. Se alguém falar alguma coisa que o Putin não gosta, o governo russo pode tomar a sua empresa jornalística, pode tomar o seu jornal, pode tomar o que eles acharem lá em termos de propriedade relevante para isso. Ou seja, é mais uma maneira de forçar a censura lá na Rússia, né? É lógico que isso daqui não é sobre fake news, é sobre controle da narrativa lá na Rússia. Por isso que eu fico tão preocupado com a tal da PL das fake news aqui no Brasil, do pessoal querer falar, porque no final das contas não é por fake news. Fake news acontece para tudo quanto é lado. Volta e meia o Globo, Folha de São Paulo fazem fake news terríveis por aí. O problema é que esse tipo de norma é usado para calar vozes dissidentes, acaba sendo usado para calar, para censura, e fake news continua acontecendo do mesmo jeito. Como você não tem o outro lado agora, fica pior ainda a situação, né?
E por falar em coisas que os russos roubam, né? Aqui, eu não sabia disso, né? Mas a Matryoshka Doll, aquela boneca típica russa, que tem uma boneca dentro da outra e coisa e tal, na verdade foi copiada de uma boneca japonesa. Os japoneses que inventaram isso, os russos copiaram, né? Só para deixar claro aqui, no Japão isso chamava os Shichifukujin, boneca Shichifukujin, que teria a mesma lógica de ficar uma dentro da outra, né? Bom, mostrando aqui o absurdo que é a mídia tradicional socialista aqui no Ocidente, né? Falando das guerras aqui. Olha só, Israel e Hamas estão em guerra. A Ucrânia é a crise da Ucrânia. Ué, a Ucrânia não está em guerra? A guerra da Ucrânia é muito maior do que a de Israel. Ao contrário, Israel está com um problema doméstico de segurança ali, porque a faixa de Gaza ali vai ser limpa rapidamente, Israel vai conseguir limpar aquilo ali rapidamente, a gente sabe disso, né? É muito diferente da situação na Ucrânia, que é muito mais séria. Mas a Reuters bota aqui crise ucraniana e a guerra de Israel com Hamas, né? E não é o único não aqui, a BBC também falou aqui, olha que coisa engraçada isso daqui, isso aqui é falando sobre o avião que caiu, tá? Então aqui, ó, o A-50, os militares ucranianos dizem que derrubaram um avião russo sobre o Mar de Azov. Caramba, já está todo mundo sabendo disso, os bloggers russos já confirmaram, o ministro da Defesa não falou nada ainda, mas está todo mundo sabendo que derrubou sim, né? Então está dizendo aqui que o Zalushny disse que eles destruíram o A-50 e um Il-22, né? Um avião com comando e controle, né? O A-50 detecta defesas antiaéreas e coordenadas para os jatos russos. Aí botaram aqui uma frase que não tem nada a ver. Ó. Ucrânia está com dificuldades para fazer qualquer avanço contra as forças russas no Sudeste. Ou seja, só para dizer que, não, olha só, os russos perderam o avião, mas igual a Miriam Leitão faz aqui no Globo, né? Não, a situação está ruim, mas tem esse outro lado aqui, que para esse lado é bom, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? E aqui, segundo um alerta do ministro da Defesa da Grã-Bretanha, no dia 23 de fevereiro, a Rússia provavelmente tem 6 A-50 operacionais em serviço. Então você viu que o número é entre esse, tá? A gente não sabe o número exato, o Budanov fala em 8, o Ministério da Defesa russo fala em 6, eu falei em 7, então é alguma coisa nessa linha aí, né? Aí ela fala aqui, ó, a BBC foi incapaz de verificar o ataque. A gente não sabe se é verdade. Eu não estava lá, eu não vi o avião caindo, eu não sei se é verdade, né? Caramba, eu fico imaginando o quanto de dinheiro russo tem na mídia tradicional socialista ocidental. É impressionante isso realmente, né? E, bom, o Zelensky está lá em Davos, na Suíça, na reunião do Fórum Econômico Mundial, encontrou com o pessoal, com o Stoltenberg lá da OTAN por lá, também falou com a primeira-ministra da Suíça por lá. A Suíça prometeu um monte de coisa aqui de dinheiro, 1,5 bilhões de francos para ajudar a Ucrânia de 2025 a 2028. Eles querem focar na reconstrução da Ucrânia. Excelente notícia, né? A Suíça tem um histórico de neutralidade, eu acho que às vezes até exagera, não devia manter neutralidade nesse caso. É um caso clássico de que a Ucrânia é a vítima, a Rússia é o agressor. Mas, enfim, a Suíça tem essa política, mas ela se comprometeu a ajudar na reconstrução da Ucrânia. Já é uma boa notícia, isso daí já é um avanço em alguma coisa, né? E, bom, muita gente critica esse negócio do Fórum Econômico Mundial. Eu confesso para vocês que eu não gosto muito desse pessoal, não. O Klaus Schwab me parece meio vilão de conspiração, de teoria da conspiração mesmo. Aqueles documentos dele sobre o reset econômico mundial, aquilo ali é comunismo puro, cara. O que esses caras querem fazer? Querem reviver o comunismo, né? É um absurdo completo aquilo. Mas é aquele negócio, o Zelensky tem que arrumar ajuda para a Ucrânia, né? Tem que ir onde estão os líderes mundiais. Os líderes estão lá em Davos, na Suíça, ele vai lá em Davos, na Suíça, e vai conversar com os caras para obter mais ajuda. Então o Zelensky tem que fazer isso mesmo, não tem alternativa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.
Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.